alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Vamos na casa do Senhor. Vamos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Vamos na casa do Senhor. Vamos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Marcos capítulo 8, e vamos começar a leitura a partir do versículo 31. Os irmãos assim mesmo assentados, não é? Vamos acompanhar a leitura da palavra. Assim diz a palavra do Senhor: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, em outras palavras, sofresse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Versículo 32, e dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, dizendo, mas ele virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as que são dos homens. Versículo 34, e quando, chamando assim a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Faça o quê? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, entre parênteses, de Cristo, amém? Então, esse a salvará. 36, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. 37, ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do Pai com os santos anjos. Palavra do Senhor. Curva o seu rosto e vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse culto maravilhoso que está sendo prestado, ó Pai, a ti somente, pois tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, os teus filhos deixaram os seus aposentos e vieram até a sua casa de oração, porque reconhecemos, ó Pai, que o dormir e o acordar não é o hábito, mas é um dom de Deus. E também tu disseste que o homem não vive apenas do pão, mas também de ouvir a palavra de Deus, a palavra que procede da tua boca. Pai, abençoa esta mensagem, prepara os nossos corações, prepara os corações dos teus filhos, ó Pai, o terreno, para que seja fértil ao ponto, ó Pai, de produzir frutos dignos, ó Pai, de arrependimento, frutos que possam frutificar, ó Pai, para a vida eterna. Senhor, a presença amiga dos teus anjos nós imploramos nesta manhã, para que, ó Pai, possam servir a tua igreja. Pai, usa-me apenas como um vaso, como um instrumento para fazer chegar a tua mensagem ao teu povo. É no teu nome que nós oramos, com perdão dos nossos pecados, e a missão diga amém. 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 Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Deus é digno de receber a nossa adoração.
Então, nós lemos o texto sagrado, lemos a palavra de Deus, onde o Senhor Jesus tinha acabado de revelar aos seus discípulos aquilo que vinha a acontecer dentro de breve. A palavra de Deus nos diz aqui no versículo 31 que o Senhor começou a ensinar, começou a preparar os seus discípulos, que era necessário que o Filho do Homem, o Senhor Jesus, padecesse, sofresse, e que a liderança eclesiástica, a liderança da igreja daquela época, por não entender o real motivo, o propósito de Deus, vinha a matar o próprio Filho do Homem. A liderança, os principais sacerdotes, os anciãos, vinham a matar o Filho de Deus. Então o Senhor Jesus, como todo bom mestre, viu a necessidade de preparar os seus discípulos. Mas a palavra de Deus nos diz que os seus discípulos não compreenderam o verdadeiro propósito do Mestre. O Senhor Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, sacrificar a sua vida em resgate do homem. Mas os homens naquela época não perceberam. Então diz a Bíblia que Pedro, um dos 12 apóstolos, pegou o Senhor Jesus, levou-o à parte e começou a querer impedir o Senhor de tomar o seu rumo, dizendo: Mestre, isso não pode acontecer contigo. O quê? Você é o Messias. Como é que agora o nosso Messias vai morrer na cruz do Calvário? Como pode isso? Mas Jesus tinha um propósito. O propósito do Senhor Jesus era morrer na cruz do Calvário, para que eu e você hoje tivéssemos acesso ao Evangelho. Se o Senhor Jesus não morresse na cruz do Calvário, então nenhum de nós estaria aqui. Eu não vos conheceria. Eu não conheceria o irmão Manuel, não conheceria o missionário João, não conheceria o irmão Branco. Você não estaria aqui assentado. Mas diz a palavra que o diabo entrou na mente de Pedro para tentar impedir, desaconselhar o Senhor de cumprir o seu propósito. Então o Senhor, porque tinha a percepção espiritual, o Senhor Jesus tinha o discernimento espiritual, repreendeu a Pedro, dizendo: Satanás, a quê? Arreta-te, afasta-te de mim, porque você não compreende os planos de Deus. Você apenas está preocupado com o plano dos homens. Mas eu vim aqui para cumprir um propósito. Queridos, o tema da nossa mensagem hoje é requisitos para servir a Jesus, ou seja, requisitos para seguir a Jesus. Quem quer seguir a Jesus? Aleluia! Todos nós estamos interessados em seguir a Jesus. Então nós queremos falar hoje, nessa manhã, sobre quais são os requisitos, quais são as condições. Se você realmente quer ser um discípulo verdadeiro, importa dizer que hoje nós temos muita gente que se diz cristão. Há muita gente que se diz seguir a Jesus, mas não são verdadeiramente discípulos. Estão a seguir outras coisas. Se você liga a rádio, hoje em dia, a televisão, você vai se escandalizar. Como dissemos, não é o Evangelho de Cristo, é outro Evangelho. Então, irmão Franco, usado por Deus nessa manhã, quer partilhar com a igreja, com a missão, as condições, os requisitos para seguir a Jesus. Razão pela qual nós começamos a leitura do versículo 31, para podermos compreender o contexto em que o Senhor Jesus se virou. Versículo 34 diz que o Senhor Jesus chamou a multidão, chamou as pessoas, porque Jesus era acompanhado de muita gente. Muita gente queria a solução para os seus problemas, muita gente queria a resposta para as suas orações, muita gente estava a seguir a Jesus pelos milagres e pelos sinais. Então Jesus chamou. Quem foi chamado por Deus nessa manhã? Aleluia! Você foi chamado por Deus, eu fui chamado por Deus. Jesus disse que ninguém vem a Ele se o Pai não o trouxer. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus hoje, não é só a tua vontade. Você não acordou apenas porque você é bonitinha. Deus. Não, o Pai é que trouxe. Jesus disse que ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então, nós devemos estar gratos porque Deus nos chamou. Depois leiam lá em Efésios capítulo 1 e 2, onde vocês vão ver a graça, a bênção deste chamamento. Paulo vai dizer que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais.
ser chamado por Deus é uma bênção. Aleluia, amém? Ser chamado de Deus é uma bênção. Há muitos ricos, muitos poderosos neste mundo, que tinham tudo, mas que infelizmente não abraçaram este chamado. Então, se você e eu temos a graça de termos sido alcançados por esses chamamentos, então é a maior de todas as bênçãos. Conforme nós começamos a estudar aqui na EBD, as crianças, as adolescentes, os jovens, os papás, mamães, esse é o momento ideal, porque a velhice, depois dessa fase da juventude, não sabemos o que acontecerá. Então, queridos irmãos, o Senhor chama a multidão e os seus seguidores, porque Jesus deu conta que não, estes estão a me seguir, mas ainda não estão a perceber o meu verdadeiro propósito. Jesus chamou e então lhes disse: se alguém quer seguir-me, se alguém quer andar comigo, se alguém quer ser meu discípulo, Jesus começa a dar as condições, requisitos. Qual é o primeiro requisito? Quem falou? Quem falou? Então, onde a Nenê que falou? Eu quero ver, quero conhecer. Onde a Nenê que falou? Eu vi aí. Qual é o primeiro requisito? O primeiro requisito é negue-se a si mesmo. Por isso eu perguntei, será que aqui alguém quer seguir a Jesus? Quem já é batizado aqui? Deixa eu ver. Quem é batizado aqui? Irmão Manuel, missionário? Ok. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, temos cerca de 13 irmãos que já são batizados. Quem ainda não é batizado? Deixa eu ver, levanta a mão. Ok, glória a Deus. Não se preocupe, o seu momento também vai chegar. Amém? O seu momento também vai chegar. Então, Jesus dá as condições. É importante, amados irmãos, nós percebermos que o seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, não é uma imposição. Aleluia! Não é uma obrigação. Porque se fosse uma obrigação, se calhar, conforme eu disse, você teria aqui muitos grandes na sociedade. Ministros, deputados, presidente da República. Se fosse uma imposição, nós teríamos aqui muita gente. Mas seguir a Jesus é uma proposta. Aleluia! É uma proposta. Por isso, Jesus usa o condicional se, para dizer que é de livre arbítrio. Jesus não obriga ninguém, não, irmão Manuel, tens que me seguir, não. Jesus não esforça o coração de ninguém. É uma vontade própria. Ele coloca a proposta, então cabe a você e eu tomarmos a decisão se quisermos segui-lo ou não. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é isso. É uma proposta. E eu louvo a Deus porque você e eu atendemos a esse chamado. Então, se alguém quiser ser discípulo de Jesus, ser discípulo é seguir, seguidor de Jesus, seguidor real. A primeira condição, o primeiro requisito é negar-se a si mesmo. Irmão Frank, pregador, o que é que significa negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo significa renunciar a si mesmo, renunciar às nossas paixões. Negar-se a si mesmo significa viver uma vida de autonegação, abnegação. Significa que eu não vou mais viver para mim mesmo. Há uma história que os irmãos conhecem na Bíblia, onde o Senhor amou um jovem. Diz a Bíblia que este jovem era rico. Em Marcos capítulo 10, depois vocês podem acompanhar a leitura a partir do versículo 20 até 22. A Bíblia conta a história de um homem riquíssimo, tinha muitas propriedades. Este homem veio até o Senhor e disse: grande mestre, bom mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu posso fazer para ser salvo? Jesus amou muito aquele homem. Ele disse: olha, eu sei que você conhece os mandamentos, mas agora, se você quiser ser perfeito, se você quiser seguir-me verdadeiramente, vai ainda, vende tudo o que você tem, reparta para os pobres, e depois venha em mim e siga-me. O que é que o jovem rico fez? Diga. Não aceitou. Ou seja, este homem
amou mais o mundo, amou mais as riquezas, amou mais os bens materiais. E hoje temos muitos jovens assim. Os jovens não querem negar as suas paixões, não querem negar a si mesmo. Preferem estar no vício das drogas, preferem escolher as más companhias. Em vez de vir servir a Jesus enquanto jovem, enquanto moça, enquanto adolescente, escolhe o mundo dos roubos, escolhe o mundo da bebida, o mundo da prostituição, o mundo do pecado, que apenas leva para o inferno. Então quer dizer que essas pessoas não estão dispostas para negar-se, renunciar-se a si mesmo. Razão pela qual este homem foi reprovado. Então, se alguém não está disposto a negar a sua própria vontade, não é digno de ser meu discípulo. Jesus disse, mesmo se a vontade do papá e da mamã é para te afastar da palavra de Deus, Jesus disse que aquele que não aborrecer pai, mãe, filhos, ok? E a sua própria vida não é digno de mim, não é digno de mim. Então, ninguém está acima de Cristo. Jesus Cristo deve ocupar a prioridade máxima das nossas vidas. Este jovem amou mais o dinheiro. Quantas pessoas que hoje estão nos maus caminhos, caminho da bruxaria, porque não querem se esforçar, não querem se empenhar, não querem estudar. Foi do mundo da música e de repente vão nos quimbandeiros para ter sucesso. Querem riqueza rápida. Mas justo a dizer, se alguém quiser vir após mim, o primeiro passo é negar-se a si mesmo. Você que está aqui ainda não foi batizado, você está a ouvir a palavra de Deus, você está a ser doutrinado, você está a ser ensinado, está a ser guiado pelos caminhos de Deus. É a primeira condição, porque você, adolescente, vai encontrar muitas dificuldades com as suas amigas da escola. As tuas colegas, os teus colegas dizem uma coisa, e às vezes vão te abusar porque você vem para a igreja, você é crente, e você pode se sentir envergonhada. Você pode se sentir mal, jovens, quando você vê os seus colegas a fumarem, andarem nos maus caminhos, maus conselheiros no bairro, etc, etc. Então nós vamos nos ver sempre com este conflito entre tomar uma decisão. Qualquer ação, qualquer atitude que nós quisermos tomar, nós temos que perguntar, qual é a minha vontade, qual é a vontade de Deus? Será que essa atitude que eu quero tomar, o que é que a Bíblia diz? Se Jesus estivesse na minha condição, o que é que Jesus faria? Então você vai comparar e vai chegar à conclusão de que, então, a vontade de Deus é esta. Segunda condição para ser discípulo de Jesus, qual é? Já vimos, negue-se a si mesmo, renúncia, autonegação. Qual é a segunda condição? Qual é o segundo requisito? Está mesmo no versículo 34. Tome a sua cruz e si. Tome a sua cruz. Aleluia. Se você quiser ser seguidor real de Jesus, todos os dias, toda hora, todo minuto, a cada instante, constantemente, você deverá abraçar a sua cruz. Aleluia. O Senhor Jesus abraçou a cruz. O que significa cruz? Cruz é uma pena. Isto é, no mundo do Novo Testamento, naquela altura, os romanos castigavam os grandes criminosos. Os grandes criminosos que matavam, que roubavam, que cometiam grandes crimes, eram pendurados aonde? Na cruz. Eram pregados nos punhos e nos pés. E morriam lentamente. Carregavam a sua cruz e faziam uma grande trajetória até o lugar da sua execução, até o lugar da condenação. Então, os leitores aqui sabem muito bem o que Jesus está a dizer. Se alguém quiser vir após mim, olha, o caminho é este. O caminho do sacrifício. O caminho do sacrifício. Não tem como você seguir uma vida real, uma vida leal com Deus. Ser um discípulo verdadeiro de Jesus, se você não viver uma vida de sacrifício.
Mas essa vida de sacrifício não é morrer fisicamente no madeiro. Não é ser pendurado na cruz fisicamente, porque Jesus já fez isso. É aquilo que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12. Sacrifício vivo. Paulo vai dizer, amados irmãos, eu rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um sacrifício vivo que Cristo exige hoje. Irmão Frank, como é que é esse sacrifício vivo? Significa morrer a cada dia. Aleluia! Se você quer seguir a Jesus, você tem que se matar diariamente. Você tem que morrer. Você não pode viver, tem que se considerar morto. Morto para este mundo. Morto para o pecado. Não tem como. Por isso é que nós já fomos batizados, tem aquele simbolismo, não é? Você é imergido na água e depois é levantado. É um sinônimo de morte. Isso está a dizer, se alguém quiser vir após mim, quer ser um crente real, um crente verdadeiro, tem que sacrificar a si mesmo. Sacrificar as suas paixões. Nessa fase da juventude, irmão Branco mencionou muito bem, é uma fase de muita luta, é uma fase crucial. Eu dou graças a Deus porque tive a oportunidade de conhecer a palavra ainda na infância. A minha mãe me carregava nas costas, 6, 5 anos de idade, e me levava para o templo. Eu tive essa graça de conhecer a Jesus nessa idade pequena. Por isso eu estou muito feliz, estou vendo muitas crianças aqui. Esses são os futuros da igreja. Tive a graça de ser batizado aos 11 anos de idade. Um rapaz de vermelho, tens quantos anos? 12. Eu fui batizado mais ou menos na tua idade. Desci as águas batismais. E desde então, nunca mais me desviei pela graça de Deus. Então, é uma bênção muito grande. Você não está a perder o seu tempo aqui. Estás a semear na terra. Por quê? Porque quando o menino é ensinado o caminho que deve andar, através dos conselhos, então os seus passos vão se firmar. Não vai se desviar. Os seus passos vão se firmar e ele não vai se desviar. É assim que diz a palavra de Deus. Para que quando for grande, não se desvie dele. Então, você tem essa graça, muitos têm essa graça. Outros conheceram Jesus já na vida adulta. Então, é sempre vantajoso. Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 2 e 3. Se nós já ressuscitamos com Cristo, então nós temos que pensar nas coisas de cima. Se nós já morremos, irmãos, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, se você é crente, nós também morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, também ressuscitamos com Ele. Por isso, no versículo 5, Colossenses 3,5, o que é que diz? Alguém pode ler? Colossenses 3,5 vai dizer, o que é que diz? Desculpa. Colossenses 3,5, o irmão em viva voz para fazer a leitura. Assim os irmãos também podem participar e treinarmos no manuseamento da palavra como obreiro aprovado, não é? Sim, sim. Desordenado. Versículo a seguir. Aleluia. Está entendendo a palavra de Deus? Paulo está a dizer: fazei morrer, matam as paixões da carne. Autossacrifício. Hoje em dia o sacrifício não é mais morto, mas é um sacrifício vivo. Significa que você vai ter que negar. Você pode ser tentado, por exemplo, você quer casar, aquela moça quer casar, por exemplo, ok? Você quer casar, quer ter o seu lar. Hoje em dia, muitos vão, não, papá fulano que trata. Eu já vi convites na rua.
Não tem sorte de casar, vem aqui, papai que toca e tal, vamos abençoar. Você pode ser tentada a desviar-se. Às vezes você conheceu alguém, você sabe que esta pessoa tem a sua relação. E você quer andar na obediência da palavra de Deus. E você não quer ser segunda mulher, segunda esposa. Você quer ter o seu lar. Quer constituir a sua própria família. Aquela jovem que não tiver sabedoria da palavra pode ser tentada a desobedecer a Deus. Ok? Por quê? Porque ela não vai aceitar negar a si próprio. Aquele desejo de ter o seu lar pode levar no mau caminho. Ou então aquele papá que sabe que já tem a sua esposa, mas vê outras moças lá fora e trai a sua esposa de casa. Quer dizer que essa pessoa não quer morrer, não quer sacrificar a sua vontade. Já tem relacionamento, mas não é fiel. Aquele filho que não obedece o papai e a mamãe em casa é um filho desobediente. Deus não gosta. Por isso é que Deus disse ali, ok? Sobre essas coisas vem a ira de Deus. Sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Você que é criança, adolescente, deve ser obediente ao papá. Deve obedecer à mamã. Deve obedecer os manos. É isso que a palavra ensina. Porque para aqueles que obedecem à palavra de Deus, há um bom futuro. Temos aqui a liderança da igreja, missionário, os irmãos da EBD, os líderes do coro. A obediência, onde há obediência, Deus derrama a sua bênção. A obediência à liderança, aos líderes, Deus se agrada. Mas por outro lado, Deus fica irado, nervoso, sobre os filhos da desobediência. Então, a segunda condição é tomar a sua cruz. Todos os dias, nós vamos ter que tomar decisões. E às vezes, as decisões cotidianas, elas são dolorosas. Às vezes Deus está te pedindo, olha, deixa de andar com aquele amigo. Deixa de andar com aquela moça. Está te levando nos maus caminhos. Às vezes Deus está a dizer, olha, você é que vive no vício da bebida, do álcool, da droga, olha, tens que deixar. Isso significa que você tem que morrer para aquilo. Às vezes Deus está a dizer, olha, filho, este caminho é um caminho da morte. Abandona, deixa. Às vezes dói, não é? Você já conheceu a pessoa e agora largar aquela pessoa, às vezes é um cônjuge, às vezes é um namorado, mas é do mundo, não quer abraçar a palavra de Deus, é uma namorada, é do mundo. Deus está a dizer que não, larga. Então, tomar a nossa cruz significa muitas das vezes tomar decisões dolorosas, que não são fáceis. Razão pela qual os discípulos não entenderam. Jesus disse que não, eu tenho que morrer na cruz, porque essa é a minha missão. Pedro não entendia os propósitos de Deus, razão pela qual queria impedi-lo. Jesus disse o quê? Afasta Satanás. Seguir a Jesus, muitas das vezes, será necessário afastar-se. Os irmãos lembram-se quando Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da sua parentela, larga tudo, Abraão, larga, vai para uma terra onde eu te mandar. Abraão obedeceu, Abraão não questionou, não perguntou, não deu desculpas, simplesmente fez o quê? Obedeceu, pegou sua família, seu sobrinho Ló, seus carneiros, seus animais e peregrinou, obedeceu, razão pela qual foi considerado o amigo de Deus. Abraão foi considerado o pai da fé, não dorme. Abraão foi chamado o pai da fé, por quê? Porque obedeceu. O outro exemplo que nós temos, mesmo lá em Mateus, fala sobre Mateus, Levi. Diz a Bíblia que enquanto Jesus ia passando, o Senhor Jesus viu Levi assentado na coletoria. Levi era alguém que trabalhava na alfândega, tinha uma vida social abençoada. Jesus encontrou ele a fazer o seu trabalho e lhe disse o quê? Levi, segue-me. Levi faz o quê? Segue-me. E imediatamente Levi abandonou tudo e seguiu. Então, tomar a sua cruz, seguir a Jesus, significa renunciar a nós mesmos. O que é que você
tem que renunciar hoje. Há muita gente que, Senhor João, só não é batizado porque não quer renunciar a algo. E aquilo que o irmão Branco falou no estudo, ele pensa que a juventude é eterna, né? Pensa que não haverá essa passagem. Há muita gente, mas irmão, você já vem para os cultos, quando é que será batizado? Já está na classe doutrinária? Ah não, olha, ainda não estou bem decidido. Outros dizem, não, eu ainda sou jovem, eu tenho que curtir, tenho que desbundar ainda sou moça, não é? Adiam a tomada dessa decisão, porque não querem morrer para si mesmo. Não querem renunciar às paixões deste mundo. Não querem renunciar às coisas terrenas. Não querem viver uma vida para Deus. Querem viver uma vida para si. E olha o que a palavra de Deus diz aqui, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai fazer o quê? Perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, vai fazer o quê? Vai ganhá-la. Então, amados irmãos, a vida é uma questão de perdas e ganhos. A vida se resume nisso. É uma questão de perdas e ganhos, ok? Eu sou hoje o resultado daquilo que eu semeei ontem. Você é hoje o resultado daquilo que você semeou. Por exemplo, nós falamos aqui hoje na escola bíblica dominical, aqueles jovens que não gostam de estudar, aquelas crianças que não gostam de estudar. Atenção, você tem que estudar, tem que se aplicar na escola. Nós precisamos construir o templo, por exemplo. Mas para construir o templo, o dinheiro não vai cair do céu, ok? Virá do bolso, dos negócios, do emprego. Então muitos jovens não querem sacrificar. Em vez de estudarem, querem passar o tempo todo nas novelas, no Facebook, assistir boneco. Não querem trabalhar, não querem fazer algo. Atenção, a vida é uma questão de perdas e ganhos. Há momentos que você, para ganhar alguma coisa, tem que o quê? Tem que perder. Para você ser uma médica amanhã, para você ser amanhã um bom profissional, você tem que estudar, tem que sacrificar, tem que deixar os bonecos de lado, novelas de lado, deixar festas de lado, dedicar-se, empenhar-se. Por exemplo, o irmão Franco estudou engenharia eletrotécnica. Houve momentos em que é vigília para estudar, para ter o título, para conseguir ser alguém no futuro. Para nós ganharmos, a vida nos ensina que às vezes temos que perder. Hoje os médicos, doutor, para amanhã estar a dar injeção, para cuidar da nossa saúde, tiveram que perder muitas coisas. Então, para Deus também é assim. Não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não tem como. Não é possível. Veja o que a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 3, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Ok? Vou pedir ao irmão que vai ler 1 de João, capítulo 2, versículo 6. E o outro irmão vai ler 15, 16 e 17. Amém? Vamos lá praticar o manuseamento da palavra. 1 de João. Aleluia. Amém. Outra pergunta. Você está em Cristo? Quem está em Cristo? Aleluia. Todos nós estamos em Cristo. Mas olha o que a palavra está a dizer. Aquele que diz, é você que está a dizer, que está ou permanece em Cristo, também deve andar como Ele. Como é que Jesus andou? Significa seguir Jesus, não é isso? Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Aleluia. Atrás não volto, eu vou para frente. Então a Bíblia está a dizer, aquele que diz, aquele que confessa que está em Cristo, deve andar como Ele andou. Como é que você tem andado? Como é que eu tenho andado? Isso aqui é ser discípulo. Ser discípulo é, Jesus, por exemplo, andou aqui, não é? Jesus andou aqui. Andou aqui. Andou aqui. Então ser discípulo significa que você vai seguir as pisadas do Mestre. Amém? Seguir os passos. Isto aqui é seguir a Jesus, ok? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele.
sede meus imitadores, conforme eu sou imitador de Cristo. Foi o que Paulo disse. E o versículo 15 e 16, assim, o que é que diz? Outro irmão para ler, por favor. Estamos já chegando também no final. 15, 16, 17. Mesmo livro, mesma carta. 1 João 2, 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que nele há no mundo. Se alguém amar o mundo e amar do Pai, o amor do Pai não está nele. Este é o 15. 16, 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 17. Ora, o mundo passa, vai com a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui para conhecer qual é a perfeita vontade de Deus. A Bíblia nos promete. Aquele que permanece, faz a vontade de Deus, permanece o quê? E aquele que faz a vontade do mundo, o que é que acontece? Perece. A Bíblia está a dizer, olha, tudo que há no mundo é passageiro. O que é que temos no mundo? A fama, ok? Temos no mundo as riquezas, o ódio, ok? O pecado, temos a arrogância, a ganância, a avareza, ok? O amor pelas coisas materiais, o amor pela prostituição, ok? O amor pelo adultério, pelo pecado, tudo isso faz o quê? Passa, tudo isso acaba. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É uma grande bênção. Por isso a Bíblia está a dizer, não sejam amigos do mundo. Quem é amigo do mundo não pode seguir a Jesus, porque Jesus, ele odiou, aborreceu. Jesus não era amigo do mundo. Jesus, a comida dele era o quê? Fazer a vontade do Pai. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. Jesus orava, ok? Pregava a palavra, evangelizava, fazia o bem. Deus lhe usava, ele próprio fazia milagres, maravilhas, coisas extraordinárias, ajudava o próximo. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como Cristo andou, seguindo as pisadas. Seguindo as pisadas. Nós não podemos viver como os mundanos, não. Tem de haver uma diferença entre aqueles que dizem que são cristãos, são seguidores de Jesus, e aqueles que são do mundo. Aqui no bairro, os vizinhos têm que reconhecer que não. Dentro daquele quintal há um povo. Você deve dar bom testemunho na escola, no seu local de trabalho, na sua casa. Crianças, sejam filhos que vão alegrar os pais, que vão trazer alegria. Papai vai ficar contente consigo, vai dizer, não, minha filha verdadeiramente conhece a Deus. Meu filho me traz alegria. Luta para trazer alegria ao seu pai, à sua mãe, à sua família e principalmente para Deus. Procura achar graça diante de Deus. Como é que fazes isso? Seguindo as pisadas de Jesus, não do mundo. O mundo vai nos levar para o pecado, vai nos levar para a desobediência a Deus. Por isso é que muitas das vezes eu dou o meu testemunho pessoal. Desde os 12 anos de idade, pela graça de Deus, estamos aqui. Eu tenho visto muito benefício da graça de Deus por ter escolhido segui-lo. Se você tomar a decisão de seguir a Jesus, Deus não vai lhe decepcionar. Deus não vai lhe abandonar. Deus vai te honrar. João capítulo 12, 26. Se alguém me segue, estará onde eu estiver. E aquele que me servir, o Pai fará o quê? O honrará. Se alguém aqui nesta manhã tomar a decisão de seguir a Jesus, Deus vai te honrar. Deus será fiel consigo, porque Deus não mente. Deus não falha. Primeiro requisito para seguir a Jesus, negar-se a si mesmo. Segundo requisito, tomar a sua cruz. Terceiro requisito,
seguir a Jesus. É seguir. Alguém aqui nesta manhã, estamos agora a chegar quase à tarde. Alguém aqui diz assim, pregador, irmão Frank, eu ouvi a palavra de Deus. Eu pensava que eu estava a seguir a Jesus, mas várias vezes eu desobedeci a Jesus. Às vezes aquela pessoa que já era crente há algum tempo, mas recuou. Mas hoje você ouviu a palavra de Deus e você vai dizer, pregador, eu quero seguir a Jesus. Eu quero caminhar, quero andar como Jesus falou, como Jesus andou. Temos aqui alguém, você vai fazer um sinal com a sua mão no seu lugar. E a missão do Evangelho de Cristo, vamos estar a orar consigo para que Deus lhe fortaleça, para que Deus te dê poder para conseguir andar. Por quê? Porque não é fácil andar neste mundo. Este mundo está cheio de tribulações, cheio de montes, montanhas, problemas altos e baixos. E nós sozinhos não vamos conseguir. Há ainda um longo percurso. Você diz, irmão Frank, eu quero abandonar os vícios, eu quero abandonar o mal, mas às vezes não tenho força. Nós queremos orar para que Deus te dê força, para que Deus te dê poder. Você seja uma testemunha ativa do Evangelho de Cristo, aonde quer que você for. Alguém está aqui, faça um sinal, levanta a sua mão. Faça um sinal, levanta a sua mão, aleluia. Não, perceba bem. Eu estou vendo muito. Estão percebendo a questão, sim ou não? Aqueles que realmente querem tomar a decisão de seguir, renovar o seu compromisso com Deus. Irmão Franco, a partir de hoje eu não quero mais brincar de ser crente. Chega, brincadeira. Eu quero servir, vou servir na igreja, vou servir na missão, vou servir a Deus. Toda a minha juventude, toda a minha vida eu estou a entregar para Deus. Estamos a dar esse convite. Manda a sua mão e nós vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Ok, permanece com a sua mão levantada. Permanece com a sua mão levantada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi pregada. A Tua palavra foi, ó Deus, propagada. E aqui nós estamos, ó Deus, estão aqui Teus filhos, Tuas filhas, que tendo ouvido a Tua palavra, ó Deus, tendo feito a sua análise, Pai, chegaram à conclusão de que precisam, ó Pai, se reentregar para Ti. Estão a renovar os seus votos, ó Pai, de seguir a Jesus, abandonar o mundo, deixar o mundo, as concupiscências, o pecado, as más amizades, os vícios, para única e exclusivamente passar a seguir Jesus, Pai. Olha para os seus corações, ó Deus. Eles estão oferecendo os seus corações a Ti, Pai. Não querem ter mais os seus corações divididos, ó Deus. Querem, ó Pai, se desconectar do mundo e serem verdadeiramente seus amigos. Pai, fortaleça a fé, Senhor. Pai, se estiver eu pregando por alguém, ó Pai, que recuou, caiu no passado, mas quero voltar para si. Pai, aí está este coração. Pai, fortaleça o meu irmão, fortaleça a minha irmã. Pai, dá força. É verdade que as tribulações são várias, Pai, as tentações são várias, mas com Cristo, aleluia, nós somos mais do que vencedores. Oh, Pai, por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Pai, nós estamos fazendo um novo pacto, uma nova aliança, um novo compromisso contigo. Pai, abençoa poderosamente, oh Pai, Deus, esta congregação, esta missão. Pai, que o Teu nome seja exaltado através deste local. Pai, dá-nos este local. Dá-nos, ó Pai, Sapu 2. Dá-nos, ó Pai, o bairro Boa Esperança. Pai, como herança, porque Tu disseste, pede-me e eu te darei as nações por herança. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo aqui. Continue conosco até o final desse trabalho. Em nome de Jesus, pode baixar a sua mão. Vamos aplaudir fortemente. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Que Deus possa ricamente abençoar os irmãos e estamos juntos. Amém? Amém.
Amém?